Hebreus capítulo 11, 39 ao 40, eu leio a Bíblia NVI, a nova versão internacional, que diz assim: todos estes receberam o bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. E esse algo melhor, o autor se refere naturalmente a conhecer Jesus, o Messias, o Salvador e o Senhor. Fé prática para 2021. Hebreus 11 chama todos nós, cristãos e discípulos, para vivermos uma vida de fé, para vivermos pela fé. Você, meu amigo, você, meu irmão, está sendo chamado por Deus a viver pela fé. O autor trata aqui no capítulo 11 de dois tópicos principais relacionados à fé, naturalmente. O primeiro deles, do verso 1 ao verso 3, é uma descrição da fé. A fé é a certeza das coisas que não se vemos e a convicção de fatos que nós não conhecemos. Depois do verso 4 até o verso 40, o autor ele trata de um segundo elemento da fé, que é a demonstração, exemplos. Amém? Então hoje você vai ver inúmeros exemplos de pessoas, homens e mulheres, que viveram pela fé e estão registrados para nos dar o exemplo. No domingo passado eu li para vocês uma frase: a melhor maneira de crescer na fé é caminhar com quem tem fé. E se você quer andar com quem tem fé, você precisa ver na vida dessas pessoas a prática da fé. E Hebreus 11 nos traz uma grande galeria de homens e de mulheres que viveram pela fé. 3 palavras são importantes no livro de Hebreus quando trata de fé. Verso 1, verso 2 e verso 3. Essas 3 palavras são certeza, convicção e testemunho. Quando falamos de fé, nós estamos falando de certezas, nós estamos falando de convicções e nós estamos falando do testemunho que a fé gera nas nossas vidas. Nós testemunhamos pela fé. Os homens e mulheres que estão registrados do capítulo 4 até o capítulo 40, a Bíblia diz que eles receberam o bom testemunho da parte de Deus. Por quê? Por conta da sua fé. A fé é uma obediência confiante à palavra de Deus. Se você quer demonstrar fé, você precisa obedecer à palavra de Deus. Para você e eu amarmos a Deus, nós temos que obedecer e conhecer a palavra de Deus. Parêntese aqui. Você já começou a leitura bíblica anual em 2021? Não ouvi nenhum amém. Estou ainda no parêntese. Você já começou a leitura bíblica anual em 2021? Se você não começou ainda, comece. Hoje é o dia 3 de janeiro. Você perdeu só 2 dias. Hoje você pode colocar a sua leitura em dia. Pastor, como que eu posso fazer isso? Nos procure no final do culto. Nós vamos te dar todas as orientações para que você, em 2021, se você nunca fez isso, você possa fazer 2021 o ano aonde você vai ler toda a Bíblia. Pastor, mas é muita coisa. Não, não é muita coisa. Se você pensar em um ano, 365 dias, você vai tirar isso de letra. Se você quer assumir o desafio, nos procure no final do culto. O que é fé? É obediência à palavra. E aí, meus irmãos, por que eu fiz essa menção da leitura bíblica? Porque se você não lê a Bíblia, se eu não leio a Bíblia, se eu não conheço a Bíblia, como eu vou obedecer a Bíblia? Vamos supor que você vai aqui para o Paraguai e o guarda te para lá numa blitz e diz: ó, você infringiu uma lei aqui do Paraguai. Ele vai te multar, ele vai te ganhar um troco, porque você nem sabe de qual lei que ele está falando. Se ele falar para você que para dirigir no Paraguai você tem que estar de calça comprida, você conhece essa lei do Paraguai? Você sabe se lá existe essa lei de dirigir com calça comprida ou não? Nós não conhecemos, então nós podemos muito bem ser por aquilo que a gente não conhece. Se você quer amar a Deus, conheça a palavra. Conheça a palavra. Obediência, fé é obediência à palavra, e eu obedeço aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei. A fé é uma obediência à palavra de Deus. E aí nós temos 2 questões importantes: circunstâncias e consequências. Obedeça a palavra de Deus, independente da circunstância. Obedeça a palavra de Deus, independente das consequências. Obedeça a palavra. Não
importa o meio da sua vida e não importa o que vai acontecer com você por você ser obediente à palavra. Simplesmente obedeça. Deus fala, nós ouvimos, nós confiamos e nós agimos. Isso é uma determinação da nossa fé. A fé é a obediência à palavra de Deus. Então Deus fala pela sua palavra. Você crê nisso? Amém. Eu creio que Deus fala. Se Deus fala, eu preciso ouvir. Uma vez que eu ouvi, eu preciso confiar naquilo que eu ouvi. E agora então me resta a alternativa de agir de acordo com essa palavra. A nossa vida tem que ser uma vida que se alicerça no texto da palavra de Deus. As circunstâncias podem ser impossíveis. O que vai levar você a viver essas circunstâncias impossíveis? A sua fé. As consequências, meus irmãos, podem ser assustadoras e podem ser desconhecidas, mas com fé você vai enfrentar tanto as circunstâncias quanto as consequências. Por que nós obedecemos a palavra de Deus? Nós obedecemos porque nós não somos fanáticos, nós obedecemos porque nós não temos uma fé cega, uma fé tola, nós obedecemos a palavra de Deus porque nós cremos que Ele fará o que é o certo e que é o melhor para a minha vida à luz da palavra de Deus. Eu vou obedecer a palavra simplesmente porque eu entendo que a palavra de Deus mostra aquilo que é melhor para mim e por isso eu vou obedecer. E essa é a minha decisão. Fé, ela nos permite compreender o que Deus faz. É pela fé que eu consigo compreender as ações de Deus. A fé também me permite ver o que os outros não enxergam. A fé nos dá essa capacidade de enxergar, de ver coisas aonde as outras pessoas não enxergam. Além disso, a fé também nos ajuda a realizar aquilo que os outros não realizam, a fazer aquilo que os outros não fazem, a avançar naquilo que os outros não avançam, a conquistar aquilo que os outros não conquistam. E a fé, ela nos leva a tratar o futuro como o presente e o invisível como o visível. Isso é, meus irmãos, uma definição de fé. Agora, entrando no livro dos Hebreus, no capítulo 11, e eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, para que a gente possa ler esta porção da palavra de Deus, e desta porção, tirar esses exemplos práticos de homens e mulheres que viveram pela fé. De todos esses exemplos que nós vamos falar no capítulo 11, eles têm algo em comum. Deus falou por meio da palavra. Não necessariamente a palavra escrita. Deus falou com eles. Eles ouviram a voz de Deus. Eles tiveram esse entendimento, ou seu interior foi tocado. E cada um foi tocado de maneira diferente. Deus não usa a mesma fórmula para falar com todas as pessoas. Deus vai falar com você de uma maneira, com a pessoa da sua família de outra maneira, com o irmão aqui da igreja de outra maneira. Então Deus vai usar maneiras diversas para falar com a nossa vida. Terceiro, eles obedeceram a Deus. Então eles ouviram, eles foram tocados, eles obedeceram a palavra de Deus. E aí Deus então dá o testemunho pela sua obediência. Deus diz: você é um servo bom e fiel. Você obedeceu a minha palavra. Vamos ver então, amados, quais são esses exemplos de fé. E o primeiro deles está no verso 4. Fala de um homem chamado Abel. Veja o que diz o verso número 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ele ainda fala. Abel nos ensina uma fé aliada à adoração. Qual é o destaque na vida de Abel? Ele ofereceu a Deus uma oferta, e Deus se agradou da oferta de Abel. Gênesis no capítulo 4, do verso 1 ao verso 10. Então, fé, ela nos leva à adoração a Deus. Se você é uma pessoa que tem fé e diz que é uma pessoa de fé, naturalmente essa fé precisa te levar a uma vida de adoração. Se você não adora a Deus,
naturalmente a sua fé está comprometida. Abel era um homem justo justamente por causa da sua fé. Isso diz o Mateus 23, verso número 35. O Abel também adorou de maneira correta, porque ele adorou baseado na fé. Ele teve uma demonstração de fé. A sua oferta foi uma oferta de fé. A sua obediência lhe custou a própria vida. O irmão que ficou ofendido ou que ficou raivoso, Caim, acabou se levantando e matando o próprio irmão com ciúme e com inveja dele. Caim naturalmente não era um filho de Deus, porque não teve fé. Caim é o que nós podemos chamar de pessoa religiosa. Ele não era justo como Abel, justamente porque ele não tinha fé. Então, meus irmãos, o primeiro exemplo de fé é o nosso irmão Abel. E ele nos ensina a uma fé que nos leva à adoração. Adore a Deus de todo o seu coração. O segundo exemplo é o nosso irmão Enoque, lá no verso número 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. O nosso irmão Enoque nos ensina uma fé aliada à vivência prática. Meu querido, a fé, ela vai ser revelada, demonstrada na vivência, nas atitudes práticas. E esse homem chamado Enoque diz que ele viveu de uma maneira tão íntima com o Senhor, que ele não experimentou a morte, ele foi transladado ou arrebatado aos céus. E muitos acreditam que esta é uma imagem ou é uma referência ao arrebatamento da igreja quando o Senhor Jesus voltar. O fato é que Abel, pela sua fé, ele nos ensina que essa fé tem que nos levar a uma vida prática todos os dias. Enoque, ele nos ensina que a fé cresce à medida que se tem comunhão com Deus. Olha o que a Bíblia diz: Enoque foi arrebatado porque ele não conheceu a morte, ele não foi encontrado, ele foi arrebatado porque ele tinha agradado a Deus. E uma curiosidade de Enoque é que ele viveu 365 anos. Isso é para nós uma referência, né, aos 365 dias do ano. É uma imagem, é uma linguagem, é uma mensagem de que nós temos que demonstrar a nossa fé através de uma vivência diária com Deus. Todos os 365, quando tem o ano bissexto, 366 dias do ano, nós temos que andar diante do Senhor. E essa é a referência ao nosso irmão Enoque do verso 5. Ele tinha uma intimidade pessoal, diária, tão profunda com Deus, que Deus não permitiu que ele experimentasse a morte. Ele nos ensina como adorar a Deus e como ter disciplina na adoração. Tudo isso nos ajuda a andar com Deus. Enoque andou com Deus em um mundo perverso antes do dilúvio e manteve a sua vida pura. Se nós acharmos que Enoque teve uma vida fácil e que foi fácil ele andar com Deus, que foi fácil ele não se corromper, que foi fácil que ele não teve tentações, irmãos, nós temos que entender que Abel andou com Deus naquele contexto do Gênesis, aonde a humanidade estava completamente pervertida, mas ele não cedeu, ele manteve a sua fé pura. Enoque teve uma morte violência, Abel, teve uma morte violência, foi morto pelo próprio irmão. Enoque não morreu. Olha só aqui, duas coisas bem diferentes e contraditórias. Uma morte violenta pela fé, outro não morre pela fé. Então Deus tem um plano diferente para cada pessoa que crê nele. Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para o pastor Hilton, um plano diferente para todos nós, através da nossa vida de fé. O terceiro exemplo está no verso número 7, é o nosso querido irmão Noé. E esse amigo Noé, ele vai nos ensinar algo muito importante sobre a fé. A fé está relacionada também a trabalho. A fé, ela está relacionada às nossas atitudes. Diz o verso 7, pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor,
construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, o que é segundo a fé. Então, a fé de Noé, ela nos ensina, ela nos inspira sobre o trabalho. Noé, ele envolveu todo o seu ser naquela obra. Todo o ser de Noé foi tomado naquele chamado de Deus para construir a arca. A sua mente foi alertada por Deus. O seu coração foi movido por Deus. E ele, em temor e por sua vontade, por escolha, ele agiu de acordo com aquilo que Deus havia dito. Então, a fé de Noé permeia a sua mente, permeia o seu coração e ela se materializa numa disposição de obedecer. Amados irmãos, imagina você no lugar de Noé, construindo uma arca tão grandiosa, num lugar que nunca havia chovido, num lugar onde as pessoas não conheciam tempestades, dilúvio, nem tampouco chuvas. Noé enfrenta, naquele contexto, ações que geraram, ao mesmo tempo, interesse, mas também geraram zombaria. Esse camarada é louco, está fazendo um negócio tão grande desse, para que esse absurdo? Mas ao mesmo tempo que alguns zombavam, outros ficavam curiosos. E naquele contexto, segundo os estudiosos, Noé pregava a palavra de Deus. Então a nossa fé, alicerçada às nossas atitudes, ao trabalho, aquilo que a gente faz para o Senhor, vai gerar interesse, nós vamos usar isso para pregar o Evangelho, mas também nós vamos ser ridicularizados, zombados por meio da nossa fé. Outro detalhe, a fé de Noé influenciou a sua família. Todos os familiares foram salvos por aquilo que Noé construiu. Noé condenou o mundo inteiro e a sua fé revelou a incredulidade das outras pessoas. Meu irmão, quando você vive pela fé, Deus vai honrar a sua fé e Deus vai também exercer a vontade dele na sua vida. No tempo de Noé, o povo estava vivendo de tal modo, envolvido com as atividades do cotidiano, que eles ignoraram o testemunho de Noé. Jesus usa o exemplo de Noé para tipificar como a nação e a sociedade vai estar antes da vinda de Jesus. Hoje as pessoas estão olhando só para os seus próprios umbigos, para os seus próprios interesses, para as suas próprias vidas. As pessoas hoje não estão preocupadas com as coisas de Deus. E é nesse contexto que o Senhor vai revelar a vinda de Jesus Cristo. Nós temos agora, a partir do verso 8, meus irmãos, você está com a sua Bíblia ainda em mãos, um outro exemplo de fé. O nosso irmão chamado Abraão. O que para os judeus é o pai da fé. Diz assim o texto, do verso 8 até o verso número 22. Pela fé, verso 8. Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde ele receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Verso 9 diz que pela fé ele peregrinou por terras desconhecidas. Vamos pular aqui algumas passagens. Verso 11, pela fé Abraão, também a própria Sara, apesar de estéril e de idade avançada, receberam o poder de gerar um filho. E depois ele vai falar no verso número 13, todos esses viveram pela fé, morreram sem receber o que tinham prometido, como nós já lemos no verso número 12. Aí olha o verso 17, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque, o seu filho, como sacrifício. Verso 19, Abraão levou em conta o que Deus pode ressuscitar os mortos, e figurativamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Depois você pode ler em casa com mais calma todo esse texto do verso 8 até o verso número 19, quando fala de Abraão. Mas Abraão, ele é o primeiro dos patriarcas. E com todos os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e José, nessa relação, nós aprendemos a fé e a espera. Se você é uma pessoa de fé, você tem que aprender a esperar.
Se você é uma pessoa de fé, você tem que aprender a aguardar o tempo de Deus. Se você é uma pessoa de fé, você tem que aprender a aguardar o cumprimento da promessa de Deus, no tempo de Deus e da maneira de Deus. Se você é uma pessoa de fé, você não vai fazer aquilo que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quiser. Mas a fé dos patriarcas, ela nos ensina a esperar. Ela nos ensina a ter paciência. Ela nos ensina a confiar. A ênfase da espera dos patriarcas é uma ênfase que diz respeito aos planos de Deus para a nação de Israel. Então os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e José, todos eles nos ensinam a espera, e no contexto desses homens eram promessas em relação à nação de Israel, ao povo hebreu. Você pode ver isso no verso 9, verso 11, verso 13 e no verso 17. A nação de Israel começa com o patriarca Abraão, mas ele e Sara, a sua esposa, tiveram que esperar por 25 anos para o nascimento do filho da promessa. Então imagina o coração de Abraão, recebendo uma promessa que dos seus descendentes seria feita uma grande nação, mas a sua esposa era estéril, que não podia ter filhos. Por isso, Abraão nos ensina que a fé nos leva a esperar. E eu quero perguntar para você, querido irmão, amado amigo, pelo que você está precisando esperar? Pelo o que você tem esperado nos últimos anos, nos últimos momentos da sua vida? Jacó, ele constitui a nação de Israel, porque Jacó, ele tem 12 filhos. Abraão tem o Isaque dá luz a Jacó, e Jacó, ele tem os seus 12 filhos, e é por meio desses 12 filhos que a nação de Israel, ela se propaga e toma forma. Dos 12 filhos de Jacó, José é aquele que salva a nação lá na terra do Egito, e depois nós vemos Moisés libertando a nação de Israel da escravidão. Então a espera é uma das disciplinas mais difíceis da nossa vida. Convenhamos, meus irmãos, esperar não é nada fácil. Esperar não é nada tranquilo. Esperar não é nada confortável. A fé é capaz de esperar pelo cumprimento dos propósitos de Deus no tempo de Deus. Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés nos ensinam a esperar pelo cumprimento das promessas de Deus no tempo de Deus. Enquanto nós esperamos, o que Deus quer de nós? Obediência. Enquanto você espera, Deus quer que você obedeça a sua palavra, obedeça aos seus mandamentos. O verso 8 que nós acabamos de ler diz: Abraão, pela fé, quando foi chamado, obedeceu. Então, nós precisamos igualmente obedecer a Deus. E aonde é que nós vemos a obediência de Abraão? Ele obedeceu sem saber para onde estava indo. Deus diz a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele obedeceu sem ter um GPS, sem ter um mapa, sem ter um guia, sem saber o seu destino final. Ele obedeceu andando como estrangeiro, como peregrino, em barracas, em tendas, como estrangeiro em terras estranhas. Mas ele obedeceu a ordem de Deus. Abraão, ele tinha os olhos não no presente, mas ele tinha os olhos voltados no futuro. Ele, pela fé, contemplou aquilo que Deus ainda não havia realizado. Ele obedece sem saber para onde estava indo. Segundo lugar, ele obedeceu sem saber de que maneira Deus iria realizar a sua vontade. Abraão não sabia como Deus iria cumprir aquilo. Abraão não tinha um plano detalhado do começo, meio ao fim. Ele simplesmente obedeceu, e ele fez isso sem saber a maneira com que Deus iria fazer. Eles, sendo velhos, não podiam ter filhos, e a descendência, a nação, o futuro da nação dependia de um filho. Mas aí, meus irmãos, nós temos duas coisas importantes aqui. A incredulidade pergunta: como eu vou saber isso?
Mas a fé, ela pergunta: como será isso? A incredulidade questiona Deus: Deus, como que eu vou saber que essa é a tua vontade? Deus, como que eu vou saber que é isso que o Senhor quer de mim? Deus, como que eu vou saber que é por esse caminho que eu devo andar? Mas a fé pergunta: Deus, me mostra como será isso. Então eu me lanço sem saber, eu me lanço sem conhecer, eu me lanço sem ter todo o mapa traçado, porque é pela fé que nós confiamos que Deus vai realizar a sua vontade, embora a gente não saiba como isso vai acontecer. Terceiro, Abraão creu e obedeceu a Deus sem saber quando Deus iria cumprir a sua promessa. Meus irmãos, quanto tempo você teve que esperar para que Deus cumprisse uma promessa e realizasse uma das suas vontades, dos seus planos e dos seus desejos? Quanto tempo você esperou para Deus realizar a sua promessa? Então, se nós temos fé, nós vamos obedecer, como Abraão obedeceu, sem saber o quando isso iria acontecer. Não precisamos saber o quando. Nós temos que ter fé que Deus vai fazer aquilo. E nós vamos esperar até esse momento ser concretizado nas nossas vidas. O mais importante não são as circunstâncias em que vivemos, mas sim aquilo que nós buscamos. O mais importante é o que você está buscando, não as circunstâncias que estão percorrendo para você chegar até lá. E em último lugar, Abraão, ele creu e ele obedeceu a Deus pela fé, sem saber por que Deus operava daquele modo. Por que Deus estava pedindo o seu único filho? Por que Deus estava exigindo que ele sacrificasse o Isaque, o filho da promessa? Por que Deus pede que ele sacrifique o filho pelo qual as promessas de Deus seriam cumpridas? Para que Deus cumprisse as promessas na vida de Abraão, o Isaque precisava existir, estar vivo. Agora Deus pede que Abraão ofereça o Isaque. E aí então Abraão teve que demonstrar fé, obedecendo a Deus, sem saber o porquê aquilo estava acontecendo. Mas no texto que nós lemos aqui, a Bíblia diz que Abraão, ele se dispôs a entregar o seu filho, porque ele já cria na promessa de Deus. E a fé de Abraão era tão grande que ele cria que Deus poderia ressuscitar Isaque, e assim Deus dar cumprimento às suas promessas. Então, meus irmãos, à medida que nós andamos com Deus, os testes da fé tornam-se cada vez mais difíceis. Quanto mais você anda com Deus, mais Deus vai testar a sua fé e a minha fé, com situações maiores, com situações mais complexas, para que você vá subindo de fase no seu crescimento espiritual e na sua fé. Então perceba que Abraão começa saindo da sua terra sem saber para onde ia, mas depois as coisas foram ficando mais sérias, mais dramáticas, e a última demonstração era oferecer o seu filho Isaque. Penso eu que se Deus começasse pedindo que ele oferecesse Isaque, Abraão teria pulado fora e não teria continuado naquela jornada de fé. Então perceba que quanto mais a gente vai andando com fé diante de Deus, as provas, as promessas, os testemunhos e aquilo que Deus coloca diante de nós se tornam cada vez mais difíceis, mas ao mesmo tempo as recompensas se tornam cada vez mais maravilhosas. Por isso vale a pena a gente continuar vivendo pela fé. Isaque transmitiu as bênçãos, para o seu filho Jacó. Jacó compartilhou com os seus 12 filhos. José demonstrou a sua fé. E nem mesmo as influências ímpias do Egito abalaram a confiança de José em Deus. José não usou a sua família, não usou o seu trabalho, nem as suas circunstâncias como desculpa para voltar-se contra Deus e viver na incredulidade. A gente vê muitas pessoas colocando como desculpas ou como barreiras para não continuar servindo a Deus questões familiares, questões de trabalho ou circunstâncias da vida. José poderia colocar qualquer uma dessas 3 desculpas, mas ele não justificou a sua falta de fé nessas coisas. Pelo contrário, ele demonstrou a sua fé nessas coisas. Se você tem problema de família, meu irmão, imagina José.
que foi vendido pelos próprios irmãos. Imagina José com problema de trabalho, era administrador dos tesouros do Potifar, e de repente ele é acusado e ele vai parar na prisão. Depois ele teve circunstâncias ainda muito mais drásticas, mas ele não colocou nada dessas coisas e não permitiu que nada disso se tornasse uma barreira para que afastasse ele da sua fé. Agora nós chegamos no verso número 23. Já passamos por Abraão, Isaac, Jacó e José, que são os patriarcas. Agora o verso número 23, ele nos traz o nosso irmão Moisés. Naturalmente eu estou usando o termo irmão aqui numa linguagem cristã e uma linguagem eclesiástica. Moisés, do verso 23 até o verso número 29. Nós não vamos ler todo o texto, porque ele também é longo. Você pode depois com calma ler na sua casa. Veja o verso 23 comigo. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Isso é fantástico, meus irmãos. Preferiu ser maltratado como o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Moisés, ele nos ensina fé e conflito. Quais são esses conflitos na vida de Moisés? Antes de entrar nos conflitos relacionados à sua fé, que são 3 grandes momentos, Moisés teve pais tementes a Deus, o Amrão e a Joquebede. Ter pais tementes a Deus é uma grande vantagem na nossa vida. Então você, filho, que está aqui, adolescente, criança, valorize, honre os seus pais que são tementes a Deus. Agora, os pais não podem transmitir a fé para os seus filhos como traço genético. Filho de crente não é crentinho. Filho de crente é pecador, como qualquer outra pessoa, e também precisa entregar sua vida a Jesus, se converter para ser salvo. Mas ter pais crentes é favorável, porque esses pais crentes vão criar um ambiente de fé, e é esse ambiente de fé que vai ser exemplo e que vai despertar esses filhos a seguir no caminho do Senhor. A Bíblia destaca isso, como nós lemos aqui no verso 23. Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses pelos seus pais, porque aqueles homens, ou aquele homem e aquela mulher, eram pessoas de fé. E naturalmente eles criaram uma família de fé. Embora Moisés foi afastado da sua família muito criança, muito pequenino ainda, esse ambiente de fé, naturalmente, já pôde ter influenciado o pequeno Moisés. E agora então nós entramos nos 3 conflitos da fé de Moisés. E o primeiro conflito é a recusa pela fé. O que Moisés recusou, segundo o texto? Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Uau! Ele recusou ser chamado simplesmente de um homem, de uma linhagem, de uma descendência. Moisés simplesmente, ao recusar ser filho chamado da filha de Faraó, basicamente ele está abrindo mão de uma possibilidade de se tornar um futuro faraó, um futuro sucessor do faraó. Ele abre mão de status, ele abre mão de poder, ele abre mão de autoridade, ele abre mão de regalias, ele abre mão de motorista, de segurança, de cartão corporativo, ele abre mão de muitas coisas pelas quais as pessoas hoje se matam e vendem a própria alma para conseguir. Consegue ver isso, meu irmão? Moisés abre mão de muitas coisas que hoje as pessoas vendem a alma para o diabo para conquistar. Moisés teve uma fé que levou ele a abrir mão de muitas coisas. A sua fé recusou uma vida tranquila no palácio. Antes ele escolheu identificar-se como o povo aflito de Deus. É isso que nós lemos aqui no texto.
ele escolheu sofrer como povo de Deus, a ter regalias no palácio egípcio. Segundo, essa atitude dele levou ele a sofrer o opróbrio, a perseguição, por causa da sua fé. Naturalmente, quando ele deixa essas regalias, olha o que diz o verso número 26, por amor a Cristo, considerou desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Então Moisés, pela fé, ele vive agora o opróbrio, a perseguição, por conta dessa escolha. Ele deixa o palácio para nunca mais voltar àquela vida antiga. Ele identifica-se como escravo do hebreu. Embora que ele volte lá para libertar o povo, mas ele nunca mais usufrui daquelas dádivas do palácio. E terceiro, Moisés, pela fé, ele recebe a sua recompensa. Deus sempre recompensa a fé autêntica, senão imediatamente isso vai acontecer no final. Por isso vale a pena manter a sua fé. Agora nós chegamos na parte final, meus irmãos. Verso 30, verso 31. Saímos de Moisés e vamos para Josué e vamos para Raabe. Verso número 30. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não com os que haviam sido desobedientes. Raabe, a Bíblia revela qual era o seu pecado, diz que ela era prostituta. E Josué e Raabe, os dois juntos, nos ensinam a relação entre fé e vitória. Josué não precisamos nem mencionar, porque ele atravessou o Rio Jordão, ele derrubou as muralhas de Jericó, ele conquistou praticamente toda a terra de Canaã e distribui isso para as 12 tribos. Então Josué foi um homem vitorioso. Sucessor de Moisés, líder da nação, um homem vitorioso nas batalhas. Então, a fé de Josué, ela nos ensina que se nós mantermos a fé, nós vamos ter as vitórias, meus irmãos. E Raabe também nos ensina sobre esta questão da vitória. Raabe era uma meretriz. Raabe, diz o texto, era uma prostituta, mas ela foi liberta pela graça de Deus, porque os outros habitantes foram condenados à morte. Só ela e a sua família se salvou, e isso é uma luz, é uma alusão à graça de Deus. A Raabe, ela foi salva pela sua fé. Ela teve fé naquilo que ela ouviu, ela teve fé naquilo que ela viu, ela teve fé na palavra dos espias, porque eles prometeram que se ela os ajudasse, ela não seria morta. Ela havia conhecido algumas histórias de um Deus que libertou aquele povo lá do Egito. Ela havia conhecido algumas histórias de um Deus que abriu o Mar Vermelho e fez aquele povo, chegar até a terra de Canaã. Então ela foi salva pela sua fé, mas ela também foi salva pelas suas obras. E Tiago vai dizer que a verdadeira fé sempre é demonstrada por meio das obras. E quais foram as obras de Raabe? Ela acolheu os espias, ela escondeu os espias, e no dia seguinte ela mandou aqueles homens embora para não serem mortos pelos cidadãos de Jericó. Então ela teve atitudes práticas, ela demonstrou a sua fé em ações, porque ela poderia estar sendo morta junto com aqueles espias, se soubessem que ela era cúmplice daqueles homens. Raabe protegeu os espias, mas depois ela sai de lá junto com a nação de Israel, ela se torna um com aquele povo. O texto da Bíblia vai dizer que ela casou-se depois com Salmão, e depois ela deu à luz a Boaz, e esse Boaz é um antecedente do rei Davi. A graça de Deus opera na vida de uma prostituta, e ela entra, segundo Mateus 1,46, na linhagem de Jesus, o Messias. Fé está relacionada à vitória. E nós chegamos ao final, irmãos, do texto de Hebreus, capítulo 11.
aonde ele trata de inúmeros exemplos de fé, do verso 32 até o verso 38. Ele diz no verso 32: o que mais eu direi? Não tenho tempo para falar. E aí ele cita algumas pessoas: Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel. E aí ele pula os demais e fala os profetas, porque se ele fosse relacionar nominalmente todos os homens e mulheres, ele não teria tempo para tanto. E esses são outros heróis da fé, homens e mulheres que nos ensinam a viver pela fé. A fé pode operar na vida de qualquer pessoa que tiver coragem de ouvir a palavra de Deus e de se sujeitar à sua vontade. Gideão ouviu Deus chamando ele, malhando trigo no lagar, escondido, com medo, dos gibeonitas. Mas Gideão vai para a batalha com 300 homens e derrota aqueles adversários. Gideão era um agricultor, era um homem assustado, cuja fé não se fortaleceu de imediato, mas depois, através de algumas provas, ele tem a sua fé fortalecida. E ele dá o exemplo de fé. Baraque conquistou uma vitória sobre Sísera, o rei adversário, mas ele precisou da ajuda de Débora, a profetisa, para encorajá-lo. Depois fala sobre Sansão. Sansão é um personagem controverso, mas a Bíblia diz que no final, Sansão teve fé em Deus, e ele orou a Deus, e Deus lhe deu força, e ele então consegue subjugar muito mais dos seus adversários filisteus na sua morte, do que ele fez em vida. Sansão também nos ensina algo sobre a fé. A história de Jefté é fascinante, e há quem acredite que ele não ofereceu a sua filha em holocausto, em sacrifício, mas ele consagrou a sua filha com base na lei dos votos de Levítico 27, dedicando ela a uma virgindade perpétua diante de Deus. Mas Jefté fez um voto que se ele fosse para uma batalha e voltasse vitorioso, a primeira pessoa que viesse ao seu encontro, ele iria oferecer a Deus em sacrifício. Davi, ele subjugou reinos. Davi praticou a justiça. A fé de Daniel foi uma fé capaz de fechar a boca de leões. Os amigos de Daniel sobreviveram a uma fornalha ardente. E a Bíblia ainda fala aqui, meus irmãos, de mulheres que deram à luz, mulheres que foram bênçãos. Exemplos de fé que a palavra nos apresenta. Olha o que diz no verso 36. Depois de exemplos de fé positiva, outros enfrentaram zombaria, açoites, ainda outros foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. E a todos estes, Hebreus diz que o mundo não era digno deles. Se você for um homem, uma mulher de fé, o mundo não é digno de você, porque o mundo não merece a sua presença nele, assim como aconteceu com esses homens e mulheres de fé. Amém, queridos? Eu termino a minha palavra dizendo que a fé nos permite recusar a aprovação do mundo e buscar somente a aprovação de Deus. Não busque a aprovação do mundo. A fé olha para o futuro, pois é lá que se encontram as maiores recompensas. As maiores recompensas estão na eternidade. É lá que acumulamos tesouro, e não é aqui nesse mundo. Devemos dar graças por esses santos homens e mulheres que foram fiéis em tempos difíceis. No entanto, nós somos aqueles que receberam uma coisa superior. Nós recebemos Jesus Cristo, nós recebemos o Messias. Nós podemos hoje contemplar o Filho de Deus, o que esses homens e mulheres não puderam. E por fim, sem fé é impossível agradar a Deus. O versículo 6 do capítulo 11. Se você quer agradar a Deus, é preciso o quê, meus irmãos? Fé.
Mas esse tipo de fé cresce à medida que você ouve a palavra de Deus e você tem comunhão e você vive em adoração e você vive em oração. Que Deus te abençoe. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, que possamos nos inspirar nesses homens e mulheres de fé, para que em 2021 possamos viver pela fé, como eles viveram pela fé, e receber as recompensas que o Senhor tem para nós através da fé. Nos abençoe, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.